beleza? Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um episódio do CasaCast, né? Dessa vez sobre um novo assunto. A gente vai falar sobre economia no episódio de hoje, né? Atrelando também um pouco mais sobre a arte, a cultura desse nosso país. Para isso, eu e o Robson, nós trouxemos aqui dois convidados que são grandes economistas, né? A gente está aqui com o Bruno Silva, o Guaxupé, que vocês conhecem pelas gêneros, pelas etapas musicais da casa, e também com o Paulo Rovilotti, perdão. Vou passar aqui a palavra para o Robson e logo passo para os nossos convidados se apresentarem também. Estão me escutando bem? Né? Acho que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com o volume só. Bem, esse é o terceiro episódio, né, do CasaCast. É uma proposta que chegou aí para o nosso espaço cultural a partir do Vitor, né? E uma ideia antiga. E recentemente, uma das grandes pensadoras aí sobre o Brasil, né, e o mundo, faleceu, e ela foi muito importante é muito importante, né, na construção do pensamento econômico brasileiro. E quando ela faleceu, eu falei para o Guaxupé, vamos fazer um podcast. E ele logo disse, cara, tem um moço que fez mestrado, né, na economia, e a tese dele foi sobre o desenvolvimento do pensamento da Maria da Conceição Tavares. E eu acho que um comentário rápido, assim, eu peguei a tese para ler, eu não li inteira, mas é sempre interessante estar em contato, né, com a área da pesquisa, né, acadêmica, e a qualidade, né, que a gente encontra nesses ambientes, né? Então, basicamente, eu li 100 páginas e o Paulo estava fazendo um mapa do pensamento da época que influenciou, né, a Maria da Conceição, tanto aqueles autores que ela... É interessante porque tinha o Simonsen, né, acho que foi um dos primeiros orientadores ali dela. Depois, né, foi estudar também na CEPAL, e ela vai desenvolvendo o pensamento dela, e eu não consegui ler inteira ainda, mas essas 100 primeiras páginas foram muito interessantes e mostra todo o peso, né, do desenvolvimento do pensamento econômico, né, no Brasil. E fico muito feliz que o Guaxupé tenha indicado você, e estamos aí abrindo para essa conversa. Guaxupé, você quer fazer alguma consideração inicial aí? Está aberto meu microfone, vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço. Pode, então, conseguir falar um pouquinho mais alto, acho que... Tá, posso falar um pouco mais alto então. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a ideia, agradecer também a presença do Paulo. Assim que aconteceu, né, o falecimento da Conceição Tavares, que, em certo sentido, foi uma espécie de longa espera. Nós sabíamos que as condições de saúde da Tavares estavam mais ou menos deterioradas, tal, mas ninguém, naquele momento, né, tinha alguma informação de que ela estava mal, vamos dizer assim, perto da morte, vamos dizer assim. E foi uma surpresa, né? Eu creio que foi algo que chocou todos nós, porque é um marco do pensamento brasileiro, é um marco do pensamento sobre a economia do Brasil, mas também sobre pensar o Brasil de uma maneira diferente, pensar o Brasil como um país que escape aí vamos dizer assim, dos problemas da divisão internacional do trabalho, pensar o Brasil como um país justo, com distribuição de renda. Então, a Maria da Conceição Tavares é muito importante. E, curiosamente, tem uma coisa que me chama muita atenção da história dela, que é o seguinte: de acordo com que ela vai saindo, né, um pouco da cena pública, ela vai aparecendo menos, os pensamentos dela, vídeos sobre ela, vão sendo retomados, né? Então, é curioso, mas não teve um momento que a Conceição esteve fora do debate público. Quando ela já não podia estar pessoalmente, ela estava sobre a forma das aulas que ela deu e tudo mais, assim. Então, é uma presença constante, né? E, enfim, muito feliz de estar aqui para conversar.
Eu gostaria de começar jogando uma pergunta motivadora para o Paulo, que é uma questão de história do pensamento. Tem uma coisa que eu li do Foucault, que até hoje me persegue, que ele fala que o autor não existe, que o autor é um exagero nosso, é uma construção nossa, baseado um pouco em alguma ideia, talvez, numa agência, mas muito também numa ideia de uma justificativa de qualidade do texto. Ele volta lá na Bíblia e fala, ó, fala um nome aqui do evangelista para quê? Para dar um argumento de autoridade. E a autoria é problemática por isso, porque a autoria faz você, um pouco, às vezes, sair do texto e ficar na autoridade do autor. Né? Para responder essa pergunta, pensando no caso da Maria da Conceição Tavares, qual seria uma característica dela, dentre as fases que ela teve, Cepalina, a fase depois do Instituto de Economia da Unicamp, depois a aproximação com a economia política internacional. Se desse para puxar, Paulo, se é que existe, né? Existe uma característica que você acredita que conecte, que dê uma unidade nessa autoria da Maria da Conceição Tavares? Pode ser teórica, pode ser alguma questão relacionada à própria ação política, né, dela, enfim. Essa é uma primeira questão que eu tenho muita curiosidade de perguntar para um especialista. Já jogou pesado logo. Mas, legal. Bela pergunta, viu? Pessoal, antes de eu começar a responder, eu quero também deixar registrado aqui o meu agradecimento pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E que bom que a gente esteja falando aqui da Conceição, porque quando a gente fala da Conceição, a gente fala também de um norte para esse país. A gente fala de um desejo de melhora para esse país, né? Bem, essa pergunta que você coloca, ampla, e eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita para todo grande autor, né? Qual que é a linha, o fio condutor que liga a Conceição desde o primeiro texto até o último texto? Bem, eu diria que tem dois, né? Tem um que é a rebeldia. A Conceição sempre foi uma autora rebelde. Ela sempre assimilou tudo que estava à volta dela e ela conseguiu dar o tom dela. Né? A fase em que menos apareceu, isso foi menos, digamos, evidente, foi a fase cepalina, né? Que todo mundo considera a fase mais, todo mundo, né? Quem não conhece a Conceição, quem não estudou a Conceição, ou quem não teve uma formação, digamos, mais heterodoxa, vai dizer que aquele livro verdinho dela, das substituições de importações ao capitalismo financeiro, vai ser o livro mais importante da vida dela, né? Que é uma grande bobagem. Que ali ela está fazendo o quê? Ela é uma, digamos, analista da CEPAL, que ela está organizando os debates que estão acontecendo no interior da CEPAL. Ali ela já foge de algumas armadilhas que a CEPAL cai. Mas também ela caiu ali em várias armadilhas que a CEPAL caía. Né? Porque a CEPAL, gente, a CEPAL ela foi mainstream durante um tempo, durante uma década. A CEPAL, as análises da CEPAL foi mainstream. Eu estive no Chile recentemente, pessoal, e eu fui lá em frente à CEPAL ver, né? É um quartel-general, assim, é uma coisa escalabrosa, o que é o tamanho da CEPAL, assim, imagina aquilo há 60 anos atrás, né? Então, esse é um ponto. Depois ela rompeu com tudo isso, ela, né, teve mais rebeldia, e na terceira fase dela, né, eu passei aqui pela segunda rapidamente, quando ela faz autocrítica, depois a gente pode voltar nisso, é uma fase em que está todo mundo falando que os Estados Unidos estavam decadentes, os Estados Unidos estavam completamente assim, sendo suplantados pelo Japão, pela Alemanha, pelo Marco, pelo Iene. E ela vai lá e escreve um capítulo, né, um artiguinho, que diga, vocês estão completamente errados. A economia norte-americana nunca esteve tão vigorosa. A forma da hegemonia é diferente agora, né? Está assentada na bala e assentada no dólar, na questão do dinheiro, né? E aquilo
foi, assim, de novo, uma pá de cal na heterodoxia, porque ela trouxe uma coisa que ninguém estava trazendo. O Furtado estava escrevendo um texto dizendo que o mundo estava caminhando para uma ordem multipolar, que era, digamos, o mainstream da época, né? Então, uma coisa é a rebeldia, ela sempre foi muito autoral, ela sempre conseguiu dar uma leitura, a gente pode criticar a leitura da Conceição, mas o método, a forma, a maneira como a Conceição ela sintetizava as informações ao redor dela e dava sentido estrutural para isso, é uma coisa que me chama a atenção, né? Então, por um lado, a rebeldia, portanto, que liga tudo. Por outro lado, depois a gente pode explorar um pouquinho ali a questão da rebeldia da CEPAL e por que a CEPAL eu acho a fase menos criativa da Conceição. Eu nunca falei isso, mas, enfim, depois a gente pode explorar isso. Agora, tema, isso é mais um método que eu estou Informações falando. bombásticas. Agora, de tema, a preocupação da Conceição sempre foi como que a economia funciona. A Conceição, ela é uma intelectual pela genialidade, pela leitura, pela forma de ser. Mas quando aquela mulher escreve, ela é uma economista, ela é bem diferente do Celso Furtado. O Celso Furtado é um erudito, o Celso Furtado é um patriarca da nação. Né? A Conceição não. A Conceição, ela está discutindo a questão da economia política, está discutindo a questão da microeconomia, está discutindo a questão da macroeconomia. O texto da Conceição, a Conceição, portanto, pertence a uma geração em que teve uma formação formal em economia. E depois a Conceição foi para o QG da América Latina, que é a CEPAL, né? Que é assim, é uma análise sempre baseada em dados, em tabelas, com uma visão de mundo bem consolidada. Ou seja, então é possível ver que a Conceição ela tem esse olhar econômico, economicista, digamos assim, para a realidade. Né? Ela tem esse recorte bem claro e ela está preocupada com o quê? Com a dinâmica perversa do capitalismo financeiro. E quando a gente fala de dinâmica, a gente fala de política econômica, a gente fala de distribuição de renda, a gente fala de acumulação de capital como um todo. Mas este é o norte. Tem ensaios sobre terra, sobre questões, digamos, sociais para valer? Tem, mas o fôlego não está aí. Isso é tudo para ancorar a teoria econômica dela, né? Eu diria que é isso, é a dinâmica é como que a forma, a estrutura e a dinâmica do sistema caminham. E o sistema, depois do Volcker, caminhou para outra coisa, né? Do regime militar era uma dinâmica. No segundo PND, quando os militares estavam tentando manter aquilo ali a todo custo, e eu acho que ela foi pioneira na análise dela, foi outra dinâmica. Depois do Volcker, do grande, né, salto na taxa de juros dos Estados Unidos, o capitalismo também teve uma metamorfose. É isso que ela está olhando, as grandes metamorfoses do sistema mundial e brasileiro. Como que a gente se insere de uma maneira completamente problemática nesse pano de fundo aí maior. Eu diria que é isso. Tá funcionando agora? Agora sim. Ah, beleza. Bom, muito interessante resposta, Paulo, agradeço. E é muito importante, né, a gente ter essa noção dos intelectuais, que há motivos teóricos e há motivos políticos, né, e geralmente as duas coisas misturadas, né, então você tem esse recorte temático e você tem geralmente alguma coisa política, ainda mais quando você está falando de intelectuais públicos, né, que é o caso da Maria da Conceição Tavares. Eu queria fazer então uma sugestão de caminho para a gente ir falando um pouco da evolução do pensamento dela, que é acompanhar esses dois fios, né? Então, tipo, o que ela estava fazendo politicamente, ou como ela estava se posicionando politicamente, nesses três momentos, né? Na CEPAL, depois na ditadura militar, né? Na fase Unicamp, vamos dizer assim,
e por fim, a partir dos anos 80, né, na redemocratização, e já fazendo essa leitura da hegemonia estadunidense, né, da nova fase da hegemonia estadunidense. Então, para começar assim, como foi inicialmente assim como foi inicialmente o posicionar da Maria da Conceição Tavares enquanto economista dentro do grupo mais geral de economistas, e a gente pode colocar o pessoal que deu aula para ela na FRJ, o Simonsen, que foi o Simonsen foi orientador dela, não foi? Ou não foi o... Não, o Simonsen foi contemporâneo dela. Quem foi o grande mestre da Conceição nessa época foi o Eugênio Goudin, que era, digamos assim, o mestre do Simonsen. Foi um grande liberal, né? O arquiteto ali. Foi quem formou todo mundo, basicamente, ali. Foi. Uhum. Então, a relação dela com o Goudin, com esse grupo de contemporâneos dela, e essa fase cepalina, assim, essa aproximação com a CEPAL, essa perspectiva cepalina. Lembrando da frase do Beluso, né? O Beluso dizia que no começo eram todos cepalinos, mas todos lá da Unicamp, né? No caso do Rio, era um pouco diferente. Era porque a CEPAL era um mainstream, né? Então, assim, até o Baixa era cepalino nessa época. Não tinha quem pensasse. A CEPAL foi um vigor absurdo na forma como vê a economia, na forma como se constrói, se pensa a economia. Ninguém ficou imune a um pensamento estruturalista, seja no Brasil, seja na França, seja no mundo, né? Então, assim, esse povo veio dando contribuições, assim, substanciais da forma como a coisa era vista e estudada. A Conceição, ela é uma coisa engraçada, ela tem uma frase engraçada. Naquela coletânea que é organizada pelo José Márcio Rego, Conversas com Economistas Brasileiros, né? Ela tem uma frase que ela diz, uma fala, né, que ela diz o seguinte: eu era monetarista de manhã e cepalina à tarde, né? Então, vamos lá. A Conceição, quando ela vem aqui para o Brasil, ela é matemática de origem, né? Talvez isso explica o horror dos textos dela, porque é uma autora terrível para ler, para tentar entender. Esse texto dela aqui, ó, eu perdi, não era esse aqui não, esse aqui até que tá menos, esse aqui, ó, esse texto aqui, ó, é ininteligível da Conceição, é um texto dificílimo da Conceição, é um horror esse texto aqui, não pelo conteúdo, mas pela forma, né? A fase cepalina é a fase mais, assim, digamos, easygoing para a gente entender o texto dela, mas vou voltar para a sua pergunta. Então, vamos lá, a Conceição ela é matemática, ela chega, ela quer trabalhar com matemática, não consegue, ela quer entrar no magistério, né, e não consegue, porque ela tinha uma origem estrangeira na época, e ela vai trabalhar como estatística no BNDES, e no BNDES a Conceição ela vai ter contato com, esse sim é um grande intérprete do Brasil, e foi uma grande referência para Conceição, Inácio Rangel, que era um cara, ele não era um cepalino, digamos assim, ele é de certa forma contemporâneo ali, né? Ele é do ISEB. ISEB tinha uma força interpretativa também muito forte, né? Tem até um livrinho recente aqui que eu estou querendo ler sobre o ISEB, estava até aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, do Caio Navarro de Toledo, é tudo que a gente precisa saber sobre o ISEB. Mas o Rangel, ele era um cara da dinâmica econômica, assim como a CEPAL era. Então ela se apaixona pela economia ali, né? Ela percebe quão diferente era essa sociedade aqui, segundo os relatos dela. E ela foi fazer graduação. Ela pertenceu à geração do Lessa, geração do Barros de Castro, né, que junto fizeram a graduação. Não é à toa que os textos do Barros de Castro é a mesma coisa. Não é o Furtado, não é um Sérgio Buarque de Holanda. É alguém que teve uma formação técnica em economia, né? É só pegar, por exemplo, a forma de escrita do Beluso, que não é economista de origem, né, de formação, e da Conceição.
São dois textos, são dois autores completamente distintos. Eles falam a mesma coisa de maneira distinta, né? Isso é importante a gente, né? O Belarus tem um toque filosófico muito sofisticado, muito alto nos textos dele, né? Não que a Conceição não tenha, não domine isso, mas a Conceição, a forma, o modus operandi dela é outro. Tanto é que tem gente até que critica porque ela é economicista, aquela coisa toda, o que eu acho uma grande bobeira, esse tipo de crítica, porque ela é uma economista, né? Mas eu sei que tem alguns pontos que a gente pode falar sobre isso aí, né, das eventuais críticas à Conceição. Ok, então, vamos lá. Então ela entra na faculdade, ela termina lá o estágio, a estadia dela no BNDES, ela vai para a CEPAL, recebe o convite para ir para a CEPAL, né? E na CEPAL ela tem aquele... Aí ela conhece para valer a coisa, né? Há uma forma diferente de ver, de se estudar a economia, de entender a estrutura da economia brasileira, a sociedade brasileira. E ela fica encantada com isso. Deixa eu ver se eu... Tá. E ela fica encantada com isso. Só que a formação que ela está recebendo na UFRJ é rigorosíssima, mainstream. Então, imagina, ela teve aula com o Gudan, cara, que é um baita monetarista, aquele cara. E com o Eugênio Gudan e o Otávio Gouveia de Bulhões, que, cara, na época, já no começo dos anos 60, já estava tocando ali, arquitetando, né? Ele foi o grande arquiteto do PAEG, esses caras aí. E a Conceição, ela pensava diferente, ela se destacou aos olhos desse pessoal, né? E não é à toa que o Bulhões a colocou como assistente na UFRJ, né, muito precocemente. Então ela já se destacou. Só que na UFRJ ela era obrigada a dar o que o velho dela pedia para ela dar. As teorias de oligopólio, dava ali o mínimo. E depois que ela dava esse mínimo, ela falou uma vez para mim que dava isso muito rapidamente, depois ela metia pau em Keynes, em Cepal, em Furtado, dava a visão dela. E o Bulhões não se incomodava com isso, desde que o plano mínimo fosse seguido. E aí ela recebeu o convite para ir para o Chile, ela ficou para o Chile um tempo, veio a ditadura, aquela coisa toda. Ela tinha um escritório aqui, né? A Cepal tinha um escritório aqui. Ela foi para o Chile, muito assim, acho que fugida do caos político que estava aqui. E nessa estadia, nesse ínterim, a Conceição ela teve uma atuação já crítica, claro, nos bastidores ali a ditadura militar, né? Mas isso não aparece em nenhum texto dela, né? É diferente do Celso Furtado. O Celso Furtado isso desdobra uma fase pessimista, né? A Conceição ali que está já com uma contribuição, uma das contribuições dela na fase cepalina. Ela foge do pessimismo. Ela fala, olha, tem um esgotamento, a gente está numa crise, mas não é uma crise terminal para a economia brasileira. A economia brasileira tem condições de, a partir daí, emanar vitalidade para ela sair para recuperar esse ciclo. Ainda que, usando a terminologia cepalina, nós estejamos numa fase cujos rendimentos macroeconômicos são decrescentes, né? Ela vai sofisticar isso depois na Unicamp, que é a questão do ciclo endógeno, mas já tem alguma coisa ali falando isso, né? Porque o Furtado falou, ferrou, esse pessoal vai transformar o Brasil num pasto, uma grande fazenda. A Conceição diz que não. Mas só a Conceição disse não. Quem disse isso, na verdade, é o Aníbal Pinto, não é a Conceição. Por isso que eu falei que a fase cepalina é a fase menos criativa da Conceição, né? É óbvio que ela está percorrendo caminhos apenas indicados ali pelo Aníbal Pinto, né? Mas ela é uma pupila do Aníbal Pinto. Não é à toa que ela dedica parte da obra dela ao Aníbal Pinto, porque Aníbal Pinto, Inácio Rangel, diretamente, ali não é o Furtado. O Furtado teve uma influência intelectual na Conceição. Aníbal Pinto foi chefe dela. O Rangel foi chefe da Conceição, né? E isso é diferente, né? Isso forma, né, isso influencia a gente de maneira distinta, sobretudo quando as pessoas são geniais, né?
Então, a gente está vendo uma jovem de esquerda bem crítica a tudo isso, se aproximando de pessoas críticas, né, a tudo isso, mas ali é uma analista, lembra que eu falei? Ela é uma analista, ela não tem a estatura do Furtado. Não tem. O Furtado estava mais livre. O Furtado escreveu o clássico dele né, em 59. Já era alguém antes do clássico dele. Né? Depois ele virou uma coisa assim. E a Conceição, ela tinha um trânsito muito forte com a direita, porque era um mundo muito pequeno ali. Todo mundo estava na UFRJ. Né? E a Conceição sempre foi respeitada pela inteligência dela. Né? Assim como o Furtado, daquela geração mais, né, enfim, ninguém ficou imune à formação econômica do Brasil. Pode ter ficado imune a outros pontos, todas as teses da obra, mas a formação econômica ninguém ficou. A Conceição, quando ela se torna um receptáculo das teses da CEPAL, ela também se consolida como uma economista séria. Quando ela escreve O Além da Estagnação, cara, aquilo foi avassalador. Aquilo foi avassalador. Ali sim é uma Conceição super criativa. Ali sim nasce a grande teórica Conceição. Ela sim teorizando. Ela sim deixando de ser de organizar debates, organizar tabelas, digamos assim, na América Latina. É um dos grandes textos da Conceição, aquele Além da Estagnação. Né? Ali sim, boa pergunta, ali sim ela faz críticas duras ao regime. Ela fala, isso é perverso. Vocês estão fazendo de uma perversidade enorme. Mas, Furtado, não vai dar, não é o fim do mundo. Só vai tornar a coisa mais desigual, mais perversa. Porque essa é a natureza da periferia do capitalismo. Né? Bem, é isso. Ali sim, mas ali é uma economista mais poderosa. A Conceição, ela já estava no Chile, ela tocou o terror na escola latina, formou gente, estava voltando para o Brasil. Então, já era uma economista muito mais conectada, muito mais madura. Né? A fase da CEPAL é uma fase da jovem Conceição. Então, é uma pessoa que está teorizando ali muito próximo do que os mestres estão pedindo para ela teorizar. Ela quebra a casca do ovo no Além da Estagnação. Mas a tese também, e eu paro por aqui e volto, dou para vocês, quem é o grande anti-estagnacionista da CEPAL? Não saiu da cabeça da Conceição aquilo ali. Foi o Aníbal Pinto. O Aníbal Pinto, ele tinha horror, repúdio a qualquer ideia de estagnação. Né? E a Conceição percorre esse caminho com uma genialidade muito boa, muito, e isso vai virar até objeto teórico. Ela vai teorizar, ela vai se apoiar em autores anti-estagnacionistas, como é o Kalecki, né? E ela vai ter uma leitura anti-estagnacionista do Marx também, que também a gente pode falar da leitura dela do Marx. Mas, em todo caso, é isso. Ali que aparece. Depois, sim, depois ela tem força, e depois ela vai ser dura, crítica, entra para o PMDB, entra para o PT, aí ela vai ter um posicionamento sempre muito claro. Né? Mas é depois de 71, depois o Além da Estagnação. Peter, eu não sei se eu respondi. Eu respondi. Seu microfone está baixo? Com certeza. Não, é que estava desligado mesmo. Mas que respondeu. Só um comentário. Aqui acho que dá para a gente ter uma noção, né? Tem uma fase aí da Conceição que é subir em ombros de gigantes até para, né, ter recurso, tá ali debaixo da asa do Aníbal Pinto, etc. Mas ela faz já depois um momento estabelecida, tendo se desenvolvido, ela vai ter uma contribuição, vamos dizer assim, que vai ser o primeiro fecho, talvez, de originalidade dela mesmo, né? Sim. Enfim, depois eu passo para vocês falarem também mais uma roda, mas eu queria deixar mais uma questãozinha, então, aí. Quais seriam os autores que ela colocou ao lado do Aníbal Pinto para chegar numa
ideia só dela. Eu tenho a impressão que o Inácio Rangel é importante, que o Inácio Rangel traz, dentre outras referências, por exemplo, o Hilferding. Você vê um forte diálogo dela com as teorias do capital monopolista, ou seja, essa ideia que tem fase do capitalismo, um capitalismo ali da Inglaterra da primeira Revolução Industrial, um capitalismo da segunda Revolução Industrial, quando esse capitalismo vem. Então, eu sugeri um pequeno mapinha mesmo dessas referências que ela junta para criar uma coisa nova, que já não dá para falar que isso aqui é uma pupila do Aníbal Pinto seguindo o Aníbal Pinto à risca, vamos dizer assim, ou os caminhos exclusivamente que o Aníbal Pinto apontou. Belíssima pergunta, belíssima pergunta. Vamos lá. O Aníbal Pinto e a CEPAL, no âmbito da América Latina, o Inácio Rangel e a CEPAL, no âmbito da América Latina, foram quem mais influenciou diretamente. Toda a leitura que a Conceição fez a posteriori da economia tem ali uma gênese ou do Rangel ou da CEPAL, né? E por que eu falo isso? Não que é a forma de ver a coisa, né? E é claro que ela sempre foi crítica à CEPAL depois, né? Mas por quê? Vamos lá. Da CEPAL sempre ficou o olhar da dinâmica. A CEPAL sempre foi um escritório de economia. Então ela teve uma leitura muito profissional sempre, no meu ponto de vista. Tanto a CEPAL como a Conceição. Agora, do Inácio Rangel, vamos lá. Qual que era o grande problema da CEPAL? A CEPAL, ela falava da dinâmica sem falar do dinheiro. A CEPAL não fala nada de sistema financeiro. A CEPAL não entendia acumulação de capital para valer. Que é acumulação de capital? Que é a forma como as empresas valorizam seus ativos e a empresa quer valorizar os ativos. Não interessa como elas vão valorizar esses ativos. Elas querem ganhar dinheiro. E a Conceição falou, peraí, o Inácio Rangel falou, a depender de como as empresas valorizam seus ativos, ganham dinheiro, muda totalmente a dinâmica na sociedade. É a questão financeira. Então, assim, ali foi por isso que o Rangel é o grande mestre da Conceição. Foi ele que trouxe isso. E o Rangel tinha lido Hilferding, tinha lido Marx, tinha tido uma boa leitura do Keynes, né? E ali foi que a Conceição começou a ter uma leitura crítica da CEPAL, porque a CEPAL ela tinha um bom olhar para a dinâmica, mas era um olhar manco, né? Ela tinha um olhar profissional, um olhar mainstream, um olhar que todo mundo, de certa forma, bebia daquilo ali, mas e todo mundo dialogava com aquilo ali, né? Mas era manco. Por quê? Porque, peraí, a forma, então, como se a gente tem um capitalismo rentista, se a gente tem uma órbita financeira aí tocando terror, será que isso não é perverso? Será que isso não é... Ainda isso não estava muito... Não é solto na cabeça da Conceição, mas não tinha a envergadura teórica que passou a ter em 78, no ciclo de crise. Mas tem esses elementos lá. Tem esses elementos lá porque são elementos trazidos pelo Rangel há 10, 20 anos atrás. Né? A inflação brasileira, esses textos aí são os textos seminais. Né? Então, vamos lá. Responder. Então, tendo isso claro, é claro que ela vai olhar para o Hilferding. É claro que ela vai ter uma leitura do Marx, mas a leitura do Marx muito problemática ainda. É claro que ela vai ter um olhar para o Keynes, do Keynes, assim, bastante relevante, no sentido do quê? No sentido de trazer elementos diferentes, no sentido de ter uma leitura alternativa ao mainstream, alternativa à forma liberal, né, de ver a coisa. Então isso fica do Keynes. A questão da incerteza, ela traz do Keynes, perpassa todo o pensamento dela. Isso é um elemento importante.
Mas quem é o grande autor nesse momento, quem faz uma espécie de síntese entre demanda efetiva e o Marx, e acumulação de capital, é o Kalec, né? Então, então, para além do Keynes, do Hilferding, tem o Robson também, e tem o próprio Marx, e o Schumpeter, e vai ter o Steindl também, depois eu falo um pouquinho deles também, tudo que teve alguns problemas, né? Vai ter um cara que é o Kalec, esse foi o grande autor. Quando a Conceição, ela está tendo um voo próprio, digamos assim, a articulação de acumulação de capital com distribuição de renda, por exemplo, é do Kalec. Ela aplica isso para a economia brasileira. O Kalec trabalhava ele separava a dinâmica do capitalismo em 3 departamentos, D1, D2, D3. D1 era o consumo, era o investimento dos empresários, né? D2, consumo capitalista. D3, consumo dos trabalhadores. A Conceição, ela olhou a economia brasileira com D1, D2, D3. Foi isso que ela fez. Né? Então, o Kalec ali tem a grande influência. Só que o Kalec, pessoal, eu acho curioso, porque o Kalec, ele surge com uma força absurda em Campinas, ele some. Kalec some. Né? E por que o Kalec some? Porque, por isso que tem ali, gente, nesse texto que vocês mencionaram aí, eu acho que eu cometi um erro na minha dissertação. Porque, vamos lá, eu trabalhei a Conceição, olha, tem esses 2 livros da Conceição, cadê? Já perdi. Não, tá aqui, ó. Tem aqui o Acumulação de Capital, que é, digamos, a grande obra crítica a CEPAL, em 74. Em 78, ela escreve esse ciclo e crise aqui, que é, digamos, segundo ela, para explicar esse texto aqui. É tão ridiculamente difícil entender esse texto que ela teve que escrever esse texto aqui para explicar esse aqui. E ela disse, olha, eu estou explicando, eu estou organizando o que eu já escrevi. Né? E eu acreditei nisso. Quando eu escrevi minha dissertação. Eu acreditei nisso porque eu vi que a Conceição, ela retomava alguns pontos da acumulação de capital nesse segundo. Então tem um livro em 74 e em 78. Os 2 estão na coletânea lá, fundadoras do pensamento da Unicamp. Então eu sempre achei a mesma coisa. Bobagem. A Conceição de 74 é uma conta, eu escrevi um artigo sobre isso, é uma Conceição muito mais influenciada por Kalec, muito mais influenciada por diretamente por Hilferding, por Robson, por Cyrus Labini, pelo Ben, por todo aquele conjunto de autores que deram insumos para construir uma teoria analítica de base microeconômica. Então, o Labini, o Kalec, o Schumpeter, o Ben, como eu disse, deixa eu ver se estou faltando o Robson, não sei se eu estou cometendo alguma... O Steindl, né, que são todos... O que esses autores têm em comum? Ninguém está olhando, com exceção do Hilferding e do Robson, ninguém está olhando a questão financeira para valer. A questão financeira é uma questão secundária para esses autores, assim como era para Conceição. Não que ela não estivesse aware disso aí, mas o que pega parece que é uma leitura produtivista da economia brasileira. É o D1, D2, D3. No ciclo e crise, cara, é uma outra pegada aquilo ali. Ela vai falar de umas órbitas, e a órbita financeira sempre junto, não podendo pensar. Ela fala categoricamente no ciclo e crise. O capitalismo anda por 2 pernas, o trabalho e o dinheiro. E conforme o capitalismo avança, o trabalho vai para o espaço e o capitalismo fica cada vez mais assentado no dinheiro. E antes dela falar disso aí, né, quando ela fala disso aí, ela vai fazer uma releitura do Marx, que não tem nada no ciclo e crise.
na acumulação de capital. Na acumulação de capital, ela está mais preocupada em fazer a crítica dela à CEPAL. Entendeu? No ciclo e crise, ela parece que ali ela vai. A gente tem uma sofisticação, uma outra sofisticação. Não é a mesma autora. Ali é uma Conceição que assimilou Marx de uma maneira diferente. Ali é uma Conceição que isso não aparece em texto nenhum. Por quê? Porque aí tem que entender um pouco da forma como o conhecimento era construído na chamada Escola de Campinas, que ela pertenceu. Naquela época, isso Beluso me fala, a própria Conceição já também falou isso em várias entrevistas dela. Outros autores, né, que estavam ali presentes também falam para mim. Era tudo uma roda. Os caras ficavam numa roda o dia inteiro em Campinas, debatendo, né? E cada um ajudando a tese do outro. Então, assim, esse texto da Conceição aqui já tem muito da contribuição dos debates ali, por exemplo, com Beluso, entendeu? E o Ciclo e Crise é um texto, no meu ponto de vista, que a questão financeira ela entra com força teórica. Ela se ramifica teoricamente no pensamento da Conceição. Mas ela fala do Hilferd antes. Fala, mas não com este rigor analítico. Ela não internaliza, ela não fala que as coisas estão juntas. Porque tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de questão financeira, dá a impressão que tem capital do bem e capital do mal. Dá a impressão que um é contra o outro. Dá a impressão que não, se o capitalismo, se o empresário for lá e investir produtivamente, dá a impressão que ele faz isso by himself, dá a impressão que ele é legal e o cara que aplica o dinheiro no banco, esse cara é do mal. Esse cara é do mal. Esse cara não é legal para o sistema. Que é a chamada eutanásia do rentista, que era a leitura do Keynes. O Keynes queria matar o rentista e deixar só o cara que investe, que gasta o dinheiro. A Conceição vai falar, não, pelo amor de Deus, isso está tudo misturado, o capitalismo é essa lambança mesmo. Se eu mato o rentista, e o rentismo, eu mato o capital, porque está tudo imbricado. É uma coisa só. Não existe um capitalismo domesticado, portanto, segundo a Conceição. Não existe um capital do bem, um capital. É tudo uma dinâmica só, uma dinâmica perversa. Muito mais para a periferia. Né? Então, ali nos teus anos 60, quando aparece a questão financeira dela, eu nunca, assim, é óbvio, aquilo ali é tudo balão de ensaio, no ponto de vista. É claro que tem elementos, ela escorrega em vários pontos, ela vai falar que em alguns aspectos que a questão de poupança era uma questão importante, enfim, coisas que a gente sabe que depois ela não falou mais. Mas em todo caso, tem uma questão, sabe, especulativa, algo... Eu estou amadurecendo essa ideia, mas me parece que tem uma coisa de capital do bem e capital do mal. Sabe aquele capital que chega só para especular, isso é perverso? No Ciclo e Crise ela coloca isso em outro patamar. E isso não foi tocado na acumulação de capital. Portanto, eu estou diante de uma outra autora. Então, para voltar na questão. Quando a Campinas se configura ali como uma escola, no início todo mundo herdeiro da CEPAL. Todo mundo muito influenciado por Aníbal Pinto. Aníbal Pinto é o tom da Escola de Campinas também. Tá? Eu costumo brincar que o Aníbal Pinto é o avô da Escola de Campinas. Ele e o Rangel. Nelson Rangel também é importante. E aquele seminário do Marx lá. Muito importante para Campinas também. Os três. Campinas é uma síntese dessas três coisas. E a síntese per si é a Conceição, né? Então, no início, a Conceição vai estar mais apoiada em autores mais produtivistas, e o
Marx sempre lá. O Marx né, tem Marx para todo mundo. Em termos interpretativos, né, cada um tem a sua interpretação do Marx, cada um julgando que a sua interpretação é mais correta do que a do outro. Conforme vai avançando nos anos 70, chegando nos anos 80, outros autores vão ficando mais importantes para a Conceição, como o Minsky, né? Ou como uma leitura do Keynes, assim, que já estava no ciclo de crise, marcada por essa simbiose, questão do DM de linha, chegando para o D de linha, acumulação financeira, passando pelo mercado de capital. Né? E não tem como a gente falar. O Volcker provou isso. Não é à toa que ela entrou ali, não é à toa que aquilo refuta. Problema no som. Então, até ali, aí depois vai ter os autores da Susan Strange, vai ter o Giovanni Arrighi, que de certa forma teve uma interface crítica. Ela vai se apoiar em outros caras. Mas ela vai se apoiar também em outros caras, por quê? Porque qual o nome desse livro aqui? Ó? Ciclo e Crise. Qual que era a dinâmica da economia brasileira? Desde o plano de metas. Cresce, crise. Aí vem um milagre. Cresce, tenta... desacelera um pouco, aí vem o segundo PND, crise de novo. É o movimento cíclico da economia brasileira. Nos anos 80, isso que a Conceição fala. Quem me falou foi a Conceição. Nos anos 80 foi uma crise atrás da outra. Eu abandonei essa minha visão. Porque foi uma crise, uma cacetada atrás da outra, segundo ela. Né? Foi um momento atípico também. Eu acho que tem validade até hoje, porque a gente não consegue crescer muito. Né? É o voo de galinha também, né, gente? É a tese, é mostrar a tese do Delfim de outra forma, que é a tese do voo de galinha. Uai. Então, eu acho que um mapa é esse, né? Tem tudo ali. Então, mas o grande autor é o Kalec mais o Steindl, no primeiro momento. E Marx, claro. Marx junto com Keynes. Mas depois, como eu posso dizer, se o Beluso me ouvir falar isso, ele ficaria bravo, mas é como se tivesse uma interpretação mais kalekiana do Keynes, mais marxista do Keynes. Ainda que ontologicamente, segundo ele, é a mesma coisa. Mas depois vai ter uma leitura mais minskiana do Keynes. Entende a pegada? O Keynes é um autor importante para Campinas, sem sombra de dúvida, porque o Keynes é um autor da dinâmica, né? Ele não é um autor da estrutura, ele é um autor da dinâmica, e Campinas e Conceição sempre foi da dinâmica, assim como a Cepal. Mas a forma os elementos ali dentro da teoria keynesiana foram valorizados de maneiras distintas em momentos distintos. Em algum momento deixou de ter importância digamos, a eficiência marginal do capital, que é um tema do além da estagnação, quando ela fala da eficiência marginal do capital. Ela tem até um gráfico ali, é uma matemática, fala de escrever. Depois passa a ter a questão da incerteza, não é? Agora, o cálculo de custo ali, de taxa de juros e incerteza e confiança são elementos mais modernos, digamos assim, que assimilados ali na teoria. Eu diria que é isso. Ficou claro? Ou vocês querem que eu fale de novo? E o Schumpeter é um cara estranho, né, gente? O Schumpeter é um austríaco aí no meio da salada, né? Maluco. Schumpeter é um austríaco, enfim, que ele fez ali uma homenagem ao Marx em algum momento ali, dá para dizer que tem uma teoria da demanda efetiva no livro do Schumpeter, mas Schumpeter é o cara que eu mais estranho na coisa porque metodologicamente ele é outra coisa. O Keynes e o Marx, a gente pode seguir ali, existe uma tentativa, pelo menos do Beluso, de mostrar que é a mesma coisa. A gente pode criticar isso aí, pode, enfim. Mas o Schumpeter nem tentativa tem, ele está ali. Ele é um cara que parte do individualismo metodológico. É claro que tem contribuições
maravilhosas. Mas eu estranho o Schumpeter nessa turma aqui. Eu juro que eu estranho. Sempre estranhei. Enfim. Vamos lá. Eu acho que o mais legal quando a gente conversa com um pesquisador de história do pensamento que tem experiência no autor é perceber um pouco algumas coisas que a gente às vezes vê como processos recortados demais, como processos mais longos, né? O Paulo mostrou aqui como na década de 70, que você pode falar assim, tem um bloco Unicamp da Conceição, não tem um bloco. Ela vai absorvendo, né, e faz viradas a teoria dela, né, dessa perspectiva mais produtivista para uma perspectiva que leva em conta mais a finança, né? E eu achei muito interessante essa hipótese sua. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho meu que doutorado esse aí. Olha, sim. Esse é o primeiro capítulo, se eu não me engano, do Ciclo e Crise, me remetia um pouco a KIB. Mas o segundo capítulo realmente é um capítulo que parece uma coisa à parte, assim. Porque, assim, no limite, se você pensar nessa chave que você colocou inicialmente como uma explicação de AKB, essa crise, você pensa como, ela não falou muito bem do Marx, ela faz um modelo dela para mostrar que na época lá da economia da primeira revolução industrial você tinha a lei tendencial funcionando e, vamos dizer assim, conflito distributivo funcionando, e depois na segunda evolução não é bem assim. Porém, quando você vai, porque ela está falando em Ciclo e Crise sobre Marx, ela está falando outras coisas. Eu acho que você tem total razão quanto a isso, faz muito sentido. Olha só, gente. Ó, né, você fala numa coisa que é importante, isso aí, ó. Quando ela vai falar, olha só, vamos fazer uma leitura executiva aqui, sumar os dois livros. A acumulação de capital. Olha lá, problemas de acumulação, distribuição de renda e progresso técnico, questão produtivista. Padrões de acumulação no capitalismo competitivo, nas economias maduras, condições oligopólicas. Aí depois tem lá o oligopólio diferenciado e a conglomeração financeira. Já está aqui, mas é uma tipologia. Ela coloca tipos distintos. Eu acho isso, enfim. Depois ela vai falar problemas de acumulação oligopólica em economias semi-industrializadas, os ciclos de expansão das estruturas oligopólicas industriais. É uma economista industrial. A tipologia dos oligopólios aqui e problemas de abertura externa, papapá, e depois vai ter toda a análise do ciclo industrial brasileiro. Né? Ou seja, tem CALEC aqui, mas é um CALEC subordinado, um CALEC produtivista. Agora, no Ciclo e Crise, olha aqui a questão. Já começa capítulo 1, problemas da dinâmica econômica. O uso já é uma grande teórica, né? O problema do uso dos 3 departamentos, né? Do CALEC, já dá pau no CALEC aqui. As relações entre produção e distribuição, mas olha o que vem depois. Poupança, investimento e endividamento. Endividamento é sistema financeiro. O movimento do capital financeiro e a crise de crédito. Isso é Minsky total, só que ela não leu Minsky. Ela não leu Minsky. Então, é uma puta teórica aqui. Ela antecipa coisas. Aí depois, de novo, gente, aí ela vai falar do Marx. Um contraponto à visão da autorregulação da produção capitalista. E aí, cara, é um dos textos mais difíceis da minha vida. É um horror. Eu precisei de um curso para entender isso aqui, que é o curso de Economia Política, lá do Braga e da Simone. Que, cara, não dá pra, é ininteligível. É um horror a Conceição escrevendo. Escreve muito difícil, muito. É um horror. Mas aqui ela já fala das órbitas, que tem a questão financeira, monetária e tal. Eu não vou ler aqui, né? Coisa chata ficar lendo. Mas ela fala que está tudo interligado. A questão financeira, produtiva, distributiva. Tá? E depois ela vai fazer de novo a análise cíclica da economia brasileira, industrial, mas tem um 4º capítulo aqui que não tinha lá. O sistema financeiro brasileiro e o ciclo de expansão recente. Vocês percebem que esse livro é um livro muito mais maduro, portanto? Que essa questão é isso que vai dar o tom da escola de Campinas nos anos 80. O desdobramento máximo vai ser a tese do Braga. Temporalidade da
riqueza. É a questão financeira, sendo reitora de tudo, arquitetando tudo. Né? Não vindo sozinha, não sendo o capital do mal, não, mas suplantando toda a lógica do capitalismo. A lógica do capitalismo é uma lógica financeira, ponto. É isso que vai estar sendo discutido, começando a ser discutido aqui. E o Braga que teve essa sacada e perpassou tudo isso. E tomou pau da Conceição. Vocês sabem da história, todo mundo sabe da história. Tomou pau da Conceição ali na. Porque nem a Conceição entendeu a própria tese. Eu brinco com o Braga, né, porque me causa estranhamento. O Braga escreve um texto falando exatamente sobre isso, e a Conceição não entende o texto do cara. Enfim, mas é isso. Vocês percebem que tem um tom mais minskiano, um tom mais de dinâmica financeira, é isso. Que não tinha no começo. Então, uma autocrítica minha, eu tratei esses dois textos aqui como uma coisa só. Não é. São duas autoras diferentes. São níveis de maturidade diferentes esses dois textos. Não só você tratou, mas acho que todo mundo tratou até então. Acho que você agora todo que está mundo percebendo. Em geral. Não, assim, ó, é a mesma fase de pensamento dela, mas é outro, tem um degrau ali. Tem um degrau. É outra autora, é uma autora muito mais... Enfim, eu não sei se seria o caso de a gente colocar numa outra fase, porque tá num bloco interpretativo, digamos, de consolidação da Escola de Campinas, ainda que tenha sido feito na UFRJ, sob a orientação do Bulhões. Olha que coisa mais maluca. Mas, em todo caso, é outra autora. É outra. Acho que um ponto interessante de colocar é como que esses grandes autores, né, de posições ideológicas muitas vezes diferentes, né, conseguiam participar de um debate respeitoso, assim, né, no sentido de participar verdadeiramente de um debate, né. Eu acho que é uma das grandes dificuldades atuais, parece ser justamente essa, né. A gente se encontra o debate público, ele parece ter deteriorado de uma determinada forma em que essas grandes questões, elas nem aparecem, né? Enfim, acho que é uma grande problemática aí para a gente pensar. O que você pensa sobre isso? Como é que você vê, até, né, pensando a Maria da Conceição e, né, o seu trabalho, como que você enxerga isso? Eu acho que era uma outra geração. Eu acho que, como eu posso dizer, a universidade se encastelou demais, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A gente não tem mais intelectuais públicos, né? A gente não tem mais um debate. A academia empobreceu muito, né? Olha as nossas teses aqui, o nosso esforço de construir um pensamento tem que estar dentro de um formato, com a pergunta, sabe? A gente chega ali e tem um Frankenstein da coisa, entendeu? Então, é claro que eu acho que teve uma burocratização muito grande da universidade, muito grande. E ao mesmo tempo, tem a arena política, né? E aí é uma seara que, né? Olha, gente, então, por um lado, tem um empobrecimento, tem a burocratização, a universidade se ocupando muito de atividades rotineiras, assim, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual para valer, todo mundo querendo certos espaços, todo mundo falando para si mesmo,
mudou muito, assim, era um outro Brasil, eu acho que é até fora do Brasil, é isso. Então, assim, a gente passou a ter revistas mais especializadas, né? Então, se a gente é mais heterodoxo, a gente vai ser aceito para falar só em alguns periódicos, e a mesma coisa vai para o outro lado. E ao mesmo tempo, pessoal, teve um domínio assim avassalador dos mercados, né? É uma coisa que mudou o tom do capitalismo também. Vamos lá, né? O Estado, historicamente, ele sempre foi importante como condutor da, da dinâmica da economia, da sociabilidade como um todo. A gente troca tudo isso pela confiança nos mercados, né? E os mercados estão ali fechados com a sua, né? Eles têm a lógica deles, eles têm ali os teóricos deles, têm os interesses dele. Então, por que vai ficar ouvindo uma louca falando de problemas? Por que vai dar espaço? Então, assim, é um conjunto de coisas, no meu ponto de vista, mas também é a égide do neoliberalismo, né? É um momento em que entende-se que tudo que veio antes estava errado. E os acertos contidos nas teses anteriores foram incorporados. Então não tem que ter mais debate, todo mundo tem que ser neoliberal, todo mundo tem que estar na mesma página, né? Tem um pouco disso. Eu diria que é isso. Porque como é que era o Estado nos anos 70, para valer, né? Até ali nos anos 80, ah, era um. Nos anos 80 é um estado meio complicado, mas nos anos 70 era um estado produtivo, era um estado que estava montando cursos de pós-graduação, era um estado liberal, mas, gente, é outro nível de liberalismo. É um liberalismo que não entende o papel do Estado como omisso. Então, assim, tinha vários pontos de encontro, né? E a coisa era muito pré-história. Não era pré-história do mundo universitário, mas sabe essa marcação? Era muito início dos agrupamentos econômicos, dos agrupamentos acadêmicos na área de economia, melhor dizendo, né? Então era muito recente a escola de Campinas, era muito recente ali, tinha lá sua tradição, a UFRJ, a Fundação Getúlio Vargas, depois a UFRJ, e de certa forma tinha pouca gente, então todo mundo se esbarrava em todo mundo, né? Hoje em dia tem a USP super encastelada, tem a Unicamp lá super encastelada, tem a UFRJ também encastelada, o INSPER nem se fala, GV, nem... Então, assim, a gente, assim, matou as formas de comunicação. A gente fala para nós, para o nosso público, para ter likes ali, e acabou, né? Então, não, é uma lógica de eficiência, é uma lógica de que muitos entendem isso como uma perda de tempo. O que a gente está fazendo aqui, por exemplo. O que você estava falando me lembrou uma situação. A gente começou um debate sobre política lá na cooperativa, né? Foi super legal, colaram 15 pessoas, assim. Foi engraçado porque colaram pessoas de grupos de 3 partidos, assim. A gente deu risada que precisava de 2 anarquistas para puxar o debate, para colar pessoas de 3 partidos. E foi muito interessante, assim, porque uma senhora que é professora, né, do Estado, e ela é do PSOL, ela começou a falar. Quando ela começou a falar, eu já pensei, cara, essa mulher é muito inteligente, né? Tipo, manja muito de política e tal. E também colocou, tipo, não sou acadêmica, né? Tá bom. Né? Super conhecedora. E ela comentou essa situação da escola, né? Ela falou de uma situação problemática que tem acontecido, que vem acontecendo uma terceirização dentro das escolas públicas e
as pessoas que vão sendo contratadas pelas essas empresas terceirizadas são pessoas de dentro das igrejas evangélicas. E por que surgiu esse tema, né? Porque o tema era sobre a PL, esqueci o número, mas a PL né, do aborto, e o que ela colocou ali é uma situação em que ela é uma pessoa que é chamada de maluca, né? Porque ela me lembra até, tipo, essa coisa, tipo, porra, daquela mulher inteligente que se posiciona assim, a galera até assusta, né? Às vezes com a postura da pessoa. E ela falou, putz, a gente chega para conversar, cara, o pessoal simplesmente vai embora, assim. Você puxa o tema, né? O pessoal simplesmente desaparece, né? Acho que é um sintoma, né, desse universo, assim. Acho que neoliberalismo é um termo que articula, né, o que seria isso, né, um projeto também de mundo, né, que acho que o Foucault tem uma leitura interessante também sobre como que eles pensaram em construir essa sociedade, né, no sentido de políticas públicas específicas para isso, né, que às vezes deve ser brincar, não é um Estado, às vezes a gente confunde o neoliberalismo com um Estado fraco, né? Não, ele é forte, mas ele é forte ele é forte em qual sentido, né? Exato. Exato. Existe um Estado fraco, né? Mas, enfim, fazendo uma ponte, aproveitando, né? Eu acho que na virada dos 70 com os 80, pela fala até que você colocou, dá para apontar a Conceição absorvendo a questão da finança, no modelo de interpretação de dinâmica do capitalismo. Dá para observar a Conceição absorvendo a questão do poder internacional, do sistema interestatal, e até por isso o sistema financeiro internacional. Mas eu não sei se é exatamente nessa época, eu acho que você pode ajudar a gente a precisar mais com isso, mas exatamente essa coisa um pouco também vai aparecer, se não nos 80, eu creio que nos 90, que a aula dela dos 90 tem até aquele trecho famoso da cicuta, um certo pessimismo mesmo, né? Um pessimismo com esse capitalismo mais contemporâneo, com a direção do sistema interestatal, com a direção do debate econômico e, num certo sentido, também da sociedade, né? Então, ela percebe tudo isso que a gente está falando aqui. Eu tenho a impressão que ela percebeu, e assim, aproveitando para fazer um elogio, né, a figura da Conceição e a memória da Conceição, né, sempre me pareceu uma pensadora extremamente lúcida. Extremamente lúcida, assim. É curioso você ver que ela, com relação a esperanças, outros autores que muitos consideram desenvolvimentista ou de raiz desenvolvimentista, eu acho a Conceição no final, assim, uma das que não está do lado dos esperançosos. Tem aquela coisa da democracia, tem uma resistência, um vamos lutar, etc. Mas não é aquela esperança bobinha, assim, vamos dizer. Então, perguntar aí do certo pessimismo da Conceição aí, de acordo com que 80 e 90 vão entrando. Nossa, você tocou em várias questões aí, e assim, a Conceição, como eu posso dizer? O Furtado, ele morre, por um lado, feliz, porque ele viu, digamos assim, a coisa politicamente menos complicada, mas ele morreu triste porque falou, cara, a gente está muito distante com essa política do Palocci de onde a gente devia estar. Então ele morreu triste também, nesse sentido. A Conceição morreu muito melancólica. Muito melancólica. Pessimismo, né? A Conceição, ela, nos anos 90... gente, nos anos 90, quem era heterodoxo tomou uma paulada do Plano Real. E vamos lá. O Plano Real é
é a dominância de uma escola, de um grupo rival à Conceição, que é a PUC do Rio. E entrou, estabilizou. É claro que só dá para entender esse plano real dentro de vários contextos, dentro de várias tentativas e erros, que foi o próprio plano cruzado, mostrando que não podia congelar preço, dava certo. Teve aporte financeiro internacional, teve um monte de, assim, não tiro elementos de inteligência ali na condução do plano real, de originalidade, mas também foi um contexto que, ó, vamos fazer dar certo, né? Estava todo mundo na mesa, no plano cruzado não. E quando eu falo todo mundo, foram os Estados Unidos, foram do FMI, que não deixou isso aqui quebrar, e mesmo assim a gente quebrou 3 vezes. Mas, em todo caso, naquele momento, foi um momento da Conceição que o pessimismo político dela, foi o único momento da vida dela, que o pessimismo político atravessou, chegou, tocou a teoria dela. Ela repetiu ali o mesmo erro que o Furtado. Quando esses grandes autores, são grandes autores, qual é o problema do Furtado? O problema do Furtado foi que nos anos 60, ele recebeu um tapa ali, né, da vida, que foi o foi o golpe militar, foi ele ser expulso do país, aquilo ali deve ter sido um horror na cabeça dele. Não é à toa que ele só escreveu textos horríveis, com prognósticos horríveis, e com prognósticos teóricos. Ele montou um modelinho lá, né, de 5 etapas, mostrando como, enfim, não era nem perverso, aquilo ali iria evoluir a economia brasileira, segundo Furtado. Por isso que a Conceição é muito importante, aquele texto dela, mas também no momento em que a história já tinha mostrado que não era aquilo. Mas ela teorizou. Isso que é legal. Ela deu um olhar estrutural para aquilo. Beleza. A Conceição a Conceição, ela vai percorrer o mesmo erro que o Furtado? Não. Ela não escreveu nenhum texto teórico, né, ali. Foi textos mais interpretativos, né? Acho que o último texto teórico da Conceição para valer foi teórico, discutindo teoria mesmo, foi em 81. O resto tem um tom mais interpretativo, os textos da Conceição, se eu não estiver falando alguma groselha aqui. Mas, em todo caso, quando é lançado o Plano Real, a Conceição, ela teve uma leitura de fim do mundo, apocalíptica, da economia brasileira. Apocalíptica, né? E porque ali foi o grande golpe da vida dela, né? E é onde esses teóricos, de certa forma, eles escorregam, né? Quando o pessimismo, quando a questão política ela é entranhada na análise, né? Então, ali foi um pessimismo muito grande. Depois ela voltou a ficar muito feliz com o segundo governo Lula. O primeiro governo Lula ela foi muito crítica, no segundo governo Lula ela foi mais entusiasta, do governo Dilma ela gostou, né? Ou assim, não foi muito crítica, mas ali ela estava numa época feliz, né? Teve até uma comemoração dos 80 anos, foi uma festa super bombástica. Tava ali, né, o Serra, tava todos os presidenciáveis praticamente, todo mundo aluno dela, o que mostra que ela é uma figura, né, com uma influência gigantesca na história política brasileira também. Mas depois do golpe, que foi o último texto para valer que a Conceição escreveu em 2016, muito melancólica, muito melancólica, muito melancólica. Eu não tenho dúvida que todo esse, sabe, a questão do Bolsonaro, a questão... Ela teve um texto, gente, o último texto que ela escreveu foi em 2020, né, 2021, nossa, assim, ela é de um pessimismo absurdo, absurdo, uma tristeza, a gente sente a melancolia da autora.
está no final da vida, já está sacando o que está acontecendo. A gente está com uma bucha, eu digo nós, assim, uma geração mais nova, assim, quer dialogar com pessoas que não querem diálogo. A universidade é muito mais complicada. A gente está com uma bucha gigantesca na nossa mão. Uma bucha gigantesca na nossa mão, né? Com o ministro fazendo ajuste fiscal a todo custo, assim. Então, assim, tá muito difícil, tá muito difícil. A gente não pode, a gente tem que ter esperança, e tem que lutar. Tirar força onde não tem. Tem que lutar. Porque tá muito difícil. É uma mudança estrutural muito forte. E aí eu tenho medo da gente ser o boi de piranha. Eu costumo falar para os meus alunos, nunca esperem um fio de esperança meu, porque eu sempre parto do pressuposto que a coisa vai piorar, a coisa vai ficar muito ruim. E eu tô vendo isso, né? E a Conceição, ela somatizou muita coisa. Eu acho que quem que me deu um relato sobre isso? A Conceição, assim, ela é de somatizar as coisas. Então, até que ponto a piora do quadro dela, ou esse contexto todo de político também não foi, porque ela é uma grande mente da nação, assim, né? Ela é uma grande mente. Então, vamos ver, né? Vamos ver. O que eu gostaria muito, assim, de ter alguns relatos de alguns familiares mais próximos, que eu ainda não tive, né? Para construir fechar algumas pontas aí dos últimos anos da vida da Conceição. Como vocês disseram aí, foram muito reclusos, né? Foram muito reclusos. Uma coisa que eu sei é que ela estava muito quieta, excessivamente quieta, melancolicamente quieta. Não sei se em função da idade, não sei se misturando tudo aí também. Entrevista, Paulo, você lembra qual foi a última que ela deu? Eu lembro, foi. Gente, recentemente, foi acho que em 2016. Meu Deus, eu li ela recentemente, minha cabeça tão fraca. Deixa eu tentar procurar aqui, ó. Não foi uma do valor, não, que eles vão no Não, não, restaurante e tal, não é não. essa mesmo? Entrevista foi uma entrevista acadêmica. É. Deixa eu ver aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi Luiz Felipe Osório e Maurício Metri que entrevistaram a Conceição Tavares, está no blog da Boitempo isso, mas em 2019. Foi 2019. Foi a última entrevista da Conceição. Entrevista curta até. Talvez seja um bom recorte, né, para ter uma noção Mas ó, da olha, visão dela. olha a última entrevista, olha a última pergunta que fizeram. Em um último recado, a Conceição escreve o seguinte: apesar da idade avançada e da saúde, o importante é nunca se entregar. Não entrego nada, só me entrego na morte. É uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil, né? Ela tem um nível de paixão para o Brasil que eu acho que poucos brasileiros têm. É uma portuguesa, né? E ela se refere sempre, isso é uma coisa que me chama atenção nela, ela se refere sempre como parte do povo brasileiro, sabe? Isto é uma coisa bastante. Acho que é interessante pensar que ela é uma refugiada, né? Ela fugiu do salazarismo, né? Em Portugal, não sei o quanto, não conheço tão bem essa história, mas você começa, inclusive, a tese, né, do mestrado com isso, né? Tipo, ela vem na década de 50, né? E, e tem, bem, pelo menos tem um autor que eu gosto bastante, que é o Flusser, e ele também foge do nazismo, né? Na Alemanha ele era um intelectual tcheco, né, da Tchecoslováquia, e ele estava em 1930, ele vai estudar filosofia na Alemanha, e aí começa a dar tudo errado, né? Ele vem fugido para o Brasil, e é uma pessoa
que tinha uma admiração pelo Brasil, um carinho, né? Tipo, e no geral, tudo que ele escreve assim em relação ao Brasil tem muita esperança, assim, né? Até o golpe de 64. Aí depois ele cai num pessimismo, né? Sim. Mas também sempre, né, tentando buscar análise e possibilidades, né? Tipo, é uma pessoa que depois, né, conhecendo um pouco mais dele, você percebe que também ele sempre foi um pouco transpassado pela depressão, né? Então a busca dele narrativa e intelectual era sempre como que o ser humano constrói o sentido, né? Como o ser humano constrói sentido de vida, né? E sempre perpassa uma questão individual quanto coletiva. Né? Ali ele traz uma questão importante para a comunicação, né? Ele é muito utilizado na fotografia, né? Tipo, colocam ele como filósofo da fotografia, ele fala, cara, não estou pensando em fotografia, eu estou pensando no capitalismo. Tipo, ele fala, não, é uma forma de ver o mundo a partir das imagens. Né? E é sensacional. Puta, ele tem um texto, cara, de 86. No futuro estaremos conectados entre terminais, reproduzindo imagens que a gente não vai saber o seu significado. Quando eu li isso, assim, tipo, uns 4 anos atrás, eu falei, meu Deus do céu. Mas acho que... mas acho interessante, né? Acho bonito, assim, essa... E acho muito legal que a gente esteja aqui, né? A partir desse terminal, cada um com seu terminal em casa e buscando um diálogo, né? Não meramente reproduzindo imagens e pensamentos sem considerar o outro, né? Acho que essa é uma questão essencial. Né? Vitor, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou voltar um pouco ao que você tinha feito alguns minutos atrás, né? Você estava falando um pouco sobre como essas questões econômicas e até a política é um pouco vista como uma figura meio bicho-papão, né? Que as pessoas às vezes evitam uma discussão, às vezes a pessoa vai discutir e fica pegando no mesmo ponto, não tentar se abrir um pouco mais a outras questões contrárias ao ponto dela, né? Eu queria saber com o Paulo como que a gente poderia melhorar isso, né? O conhecimento público, tornar o conhecimento público sobre economia um pouco mais leve, sabe? Tornar um pouco mais entendível para as pessoas e um pouco mais aberto para continuar construindo, entende? Eu Acho que eu posso diria, fazer só um pergunta comentário. difícil, mas O Vitor, né, nós três temos formação em economia, né? O Vitor caiu de paraquedas aqui. Ele é do jornalismo, né? Ele que propôs o podcast, né? E acho que acho que essa pergunta caminha um pouco por aí e acho que caminha por essa eu vou deixar o Paulo responder, eu tenho né? um palpite aqui. Eu tenho um palpite para essa resposta. Eu dou aula numa escola de marketing, dou aula para publicitários, e eles chegam assim com medo, com uma antipatia assim por economia, porque a economia tem uma pecha de ser uma disciplina difícil, um universo muito difícil de entender, e ali eu vou desconstruindo, ali eu vou mostrando o que é a economia. A economia, pessoal, eu diria que é sobre tudo. A economia é sobre decisão. Como que as decisões são tomadas, né? E quais são as implicações das nossas decisões. Então, entender a economia, primeiro, como que ela se conecta com a sua vida, das formas mais cotidianas até as grandes decisões estruturais, por exemplo, se você
vai fazer um investimento, se você vai fazer uma universidade, se você vai fazer uma pós-graduação fora, se você vai mudar de emprego. Aí tudo isso é uma decisão econômica. E a economia, né, nunca, ela pressupõe que existe sempre um sistema maior. Um sistema que conecta com outras áreas como política, com a sociedade, com questões jurídicas, questões internacionais, enfim, é desconstruir essa economia muito a partir de modelos, não, eles lá têm a sua utilidade para quem gosta, mas é fazer todo mundo entender que a economia é algo acessível, porque a gente está constantemente fazendo cálculo econômico sem saber que nós estamos fazendo cálculo econômico. Né? Então, eu acho que existe uma posição dos economistas em deixar o debate muito cifrado, um debate muito assim. Olha os textos da Conceição, é insuportável. Né? Então, tem uma tecnicalidade muito grande e que não é benéfica, no meu ponto de vista, para a profissão. Mas é claro que também é uma forma de autodefesa. Né? É uma forma de garantia de mercados. Se os economistas falarem, assim como os juristas falarem, sem juridiquês, sem o economês, todo mundo fala. Todo mundo fala, desmantela seu mercado, não é isso? A gente tem que entender que também tem um pouco de autodefesa. Mas economia devia ser um tema que devia perpassar toda a educação básica, no meu ponto de vista. Porque a gente tem que preparar os cidadãos de uma maneira consciente sobre causa e consequência de decisões. Né? A gente estava discutindo no Brasil quais são as consequências de políticas, né? Quais são as decisões que são tomadas no nível político e as consequências disso para a nação, para a sociedade. É disso que a gente está falando. Né? A gente está falando num plano mais macro, ambiental. Mas isso, para o povo se conectar hoje, né, é o indivíduo. Não sei quem falou, porque só aparece uma pessoa aqui dessa professora que teve uma fala incrível sobre a PL do aborto e não tem acordo com o pessoal. Por quê? Porque as pessoas estão no nível de narcisismo assim absurdo, doentio. Então, para a economia entrar na vida dessas pessoas, elas têm que entender que elas estão ganhando alguma coisa, né? E para isso tem que bater na estrutura cotidiana das pessoas. Senão não tem acordo, porque eles não querem nada, eles querem likes, eles querem views, é isso que o povo quer, mais do que dinheiro. Primeiro isso como um instrumento, um elemento para ganhar dinheiro. Olha que loucura. O capitalismo está num outro degrau, assim. Algoritmos, essas redes sociais malucas, essas big techs, isso aí é um outro capitalismo, isso é uma outra coisa, isso é uma outra dinâmica da forma que, assim, tem pouca teorização sobre isso, mas não é o mesmo capitalismo dos anos 70, cara. Não um capitalismo que faz ponte com o fascismo com uma velocidade assim que é inimaginável. Inimaginável. Né? É interessante quando você fala dos Big Techs, a gente volta para o texto da Conceição, que você falou da reestruturação da hegemonia norte-americana, né? Uhum. Porque ela narra, né, tipo, esse processo de como que os Estados Unidos reestruturou sua lógica produtiva ali, financiando as Big Techs, né, do Vale do Silício, com a crise do próprio Estados Unidos e com a inflação e a dívida dos países periféricos, né? E com a dívida do próprio Estados Unidos, né, que é exportada para a gente. Sim, é isso. É isso. E como que isto vai se tornando algo, arena de combate interestatal. O TikTok sendo banido nos Estados Unidos, a terra da democracia, a terra do liberalismo, a terra de não sei o quê. Não existe nada disso. O que existe são interesses. Né? E as pessoas não têm claro isso. Né?
ou tem, só que elas já estão tão cooptadas precocemente por essa lógica que é muito difícil. Olha, eu não confesso que eu não tenho elementos para pensar em como a gente sai disso aqui. Eu não tenho, eu confesso para vocês que eu não tenho, porque tem que mexer em questões envolvendo o que é falado, veiculado em igrejas evangélicas. Quem que vai tocar nesses vesperos? Se não tocar nisso, não muda nada nesse país. E aí, quem vai tocar? Quem vai ser o considerado o anticristo que vai tocar? Então, assim, tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Muito difícil. Assim, a gente teve gente que defendeu, claro que a maioria não, mas defendeu essa PL absurda do aborto. Defendeu, a gente defendeu. Não interessa, não vai, não pode. Olha que coisa escalabrosa. Um debate puramente ideológico. Puramente ideológico. Porque se é você, filha da mãe, que acontece algo com você, você vai querer abortar. Você vai ser a primeira a abortar. Você que defende, você, enfim. A gente sabe disso. Né? Mas, enfim, estamos caminhando já para. Né, falamos além da Conceição aqui. Mas só para dizer que está difícil. Assim, a gente está numa mudança, numa virada estrutural do sistema que com novos elementos, e a gente tem que fazer o que a Conceição fez. Dar um sentido estrutural para isso tudo. Só assim a gente consegue combater isso. A gente tem que interpretar dentro de um marco maior, dando sentido para isso. A partir daí a gente consegue, só com isso a gente conseguiria combater, propor medidas propositivas para mudar essa chave que a gente está. Queria falar uma coisa bem curtinha, a um ponto só. É diferente, é claramente diferente você estar numa sociedade que 1% das pessoas são letradas, você está numa sociedade que 20% das pessoas são letradas, tem uma sociedade que você tem um letramento muito grande, uma sociedade que vai em massa na escola, mas não só vai em massa na escola, como passa agora a acessar conteúdo, informações em ambientes de extrema, vamos dizer, a palavra nem é boa, porque pode parecer uma coisa boa, liberdade de circulação de ideias, entendeu? Porque aí circula também um monte de coisa que não corresponde à realidade, um monte de fake news. E o grande desafio dos intelectuais hoje é minimamente conseguir dialogar. Porque antigamente era isso, era um grupinho pequeno ali, que estava colado com os partidos, um do lado, um do outro, mas você tinha, querendo ou não, uma certa hegemonia cultural, especialmente ligada às questões públicas, etc. Hoje, você tem que dialogar com todo mundo. Com todo A mundo. universidade perdeu o monopólio. Demais. A universidade perdeu o monopólio. Perdeu a hegemonia. O mundo em que a Conceição pertenceu não existe mais. E digo mais, a universidade está sob ataque. Né? A gente sabe disso. Então, como que a gente vai pensar nos efeitos disso do ponto de vista da formação de opinião, no ponto de vista de macros cognitivos para valer. Né? Então, essa questão que se coloca é muito difícil, assim, porque não é só uma questão de opinião de como que as coisas são feitas, porque dá a impressão que existe uma grande espontaneidade nisso aí. E não tem espontaneidade coisa nenhuma, tem grandes mercados sendo dominados, né? E capturando pessoas, né? Então, assim, é muito difícil, gente. E é um tema também que eu não tenho muita... não sou especialista nesse tema, mas a coisa está muito difícil, assim. Eu percebo que a universidade, ela tem que ser repensada, porque a nossa universidade tradicional, a universidade de 15 anos atrás, já não cabe mais nessa realidade. Não cabe. Não cabe. E não vai caber. A gente tem que
repensar qual que é o papel da universidade nesse bojo de transformação de algoritmos e eu vou querer ficar mesmo próximo de quem pensa como eu penso, de maneira crítica, de maneira me fechando numa bolha. A universidade em si sempre foi uma bolha, mas sempre foi uma bolha com um debate franco, mais franco ali, né? Um debate mais honesto, né? Um debate que dá para você reconstituir, por exemplo, a gente está fazendo com a Conceição, né? Agora não. Agora um debate com fontes, um debate com origem. Agora não. A gente não sabe quem é a origem. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente está lidando com alguma coisa, a gente nem sabe o que é. Então é muito difícil. É muito difícil. É outro capitalismo. É outro capitalismo. Definitivamente é outro sistema. É outro sistema que a partir daí tem consequências para erigir, está surgindo uma outra democracia, um outro sistema político, um outro conjunto de valores da sociedade. E aí a gente está onde nisso tudo, né? É isso. Tudo bem, pessoal? Tamo aí. Tamo aí. Vamos, É lutar para não enlouquecer, né? Como disse, estamos aqui para não enlouquecer. Eu gosto muito dessa frase, Conceição. Mas é isso, sim. E novos desafios, né? Eu acho que a história do pensamento econômico é muito legal por isso, porque a gente estuda o passado e fala, olha, gente, realmente está mudando. A gente entende profundamente a importância que o passado tem, mas ninguém se coloca em posição de falar, não. E quando você estuda o passado, é aí que você vê o tamanho da mudança, né? Seguir com coragem intelectual e, enfim, todas essas heranças que a gente ainda tem tentando resolver problemas aí que têm aparecido, né? Esses problemas que o Paulo colocou tão bem, né? E vamos que vamos. É isso, meu querido. Difícil. Mas é a missão nossa também, da nossa geração, né? Eu lembrei agora de uma situação que é uma situação que eu sempre rememoro, assim, que eu acho muito interessante. Foi em 2013, no final de 2013, eu estava no segundo ano na economia, né, na graduação, e tinha na moça uma liderança do MST, eu não lembro exatamente qual era, não lembro se era o Stedley, eu acho que não, e tinha uma moça que era do movimento secundarista, né? E aí ela fez uma fala super inflamada, assim, né? E criticou o MST e de uma forma assim, poxa, vocês não viram que ia dar errado, não sei o que lá. Ele pegou, não, a gente tentou, né? A gente estava no processo histórico, a gente, né, olhou para aquilo e falou, cara, acho que por aqui dá para ir, vamos conseguir melhorar e fazer, né? Tipo, e eu acho que. E ali eu acho que foi uma coisa muito interessante, assim, e que também. Eu acho que como economista eu sou mais músico do que economista. Me lembra uma música do Johnny Cash. E, cara, é uma música que ele. O Johnny Cash era uma figura peculiar, assim, porque ele tinha um programa na TV e vinham vários artistas mais progressistas, né? No programa dele. E ao mesmo tempo, às vezes, ele falava algumas coisas ali que, puta, né? A galera não entendia muito bem ele, né? Aí o Nixon tinha acabado de entrar e ele tinha entrado com o discurso que ia sair da guerra do Vietnã e, mano, a guerra, né? 2 meses ali depois continuava, né? Aí o Johnny Cash, no programa dele de TV, ele fala, pessoal, vamos respeitar o presidente e vamos esperar, né, que ele tome as melhores decisões. Nisso, a cúpula ali do marketing do Nixon virou, mano, vamos chamar um Johnny Cash, e aí com isso a gente ganha ali o Centro-Oeste. E aí chamaram ele para tocar lá na Casa Branca.
E aí falou, você vai tocar essas 3 músicas, se né, se puder, toca essas 3 músicas aqui. Aí era uma música falando mal dos jovens, né, dos hippies, uma música falando mal da assistência social, e uma outra música elogiando o modo de vida sulista e tal. Aí, beleza, tá bom. Qual dia mesmo? Tal dia, tá bom. Tal dia eu tô aí. Aí ele chega lá, cara, ele canta uma música que ele compôs pro Nixon, falando sobre o respeito, né, tipo, E, cara, é uma paulada, cara. E tem filmagem, né? Aí o Johnny Cash suando frio e o Nixon com a cara de puta. O Nixon com uma cara, olhando pra ele assim, tipo, afundado na cadeira com ódio. Depois tem foto deles conversando e tal. Cara, que situação, né? Enfim. Antes da gente ir concluindo, Vitor, me explica como é que faz pra salvar esse vídeo, cara? Pra gente... Não, então, vai ter a opção aí de você finalizar, mas você clica para salvar, tá? Você vai ter como, tipo, excluir o vídeo ou salvar. Você só clica em salvar, você coloca um título e uma legenda e fechou. Tá, quando eu for sair, então, no xizinho, aí eu ponho pra salvar e publicar. Isso. É isso? Tá. Bem, gente... Que conversa, né? Fico muito feliz. Acho que a parte de economia que tem em mim é sempre que a gente tenta organizar uma cooperativa aqui na cidade de Arujá. Eu digo que ela funciona muito mais, por enquanto, como um centro cultural, né? A parte da cooperativa é uma coisa mais difícil de ir construindo, né? E por vários motivos, e uma coisa interessante quando a gente pensa em trabalho mais coletivo assim, e talvez uma das maiores dificuldades que é engraçado que a gente começa a pensar, tipo, não, na verdade eu também faço parte desse problema aqui, né? Enfim, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto o quanto de potencialidade, né, existe, né? E bem, a gente é de Arujá, né? E cara, Arujá é uma cidade que, por exemplo, cara, tem um aluno meu de violão. Na verdade, violão ele já tocava melhor do que eu quando ele entrou. Ele entrou mais para, né, uma parte mais da teoria e tal. E aí eu gravei uma música com ele. O Flávio, ele é avô. E ele conhece o pessoal de pesquisa de cavernas, da geoespeleologia. Tipo, é um exemplo, assim. É uma pessoa fantástica. O Vitor, né? Tá com a gente também lá no espaço já 1 ano, quase 2 anos? Quase 2 anos, Que aí propôs o podcast há uns 3 meses, né? 4 meses? Né? Que legal. E, cara, tem tanta gente, assim, super talentosa, tanto da área das artes, quanto da luta, quanto das teorias, da programação, tem um pessoal, tipo, bem, esse foi o meu caminho teórico-político que eu olhei e falei, cara, acho que é por aqui que eu consigo fazer alguma coisa, né? E tem dado certo, né? Com várias dificuldades, mas acho que esse podcast é um pouco dessa construção também, né? E fico muito feliz, né, pela qualidade, né, do debate, pela beleza, né, tipo, das questões e das respostas e do diálogo, do respeito e, enfim, é isso. Fico muito feliz com a participação de todos vocês, Vitor, Guaxupé, Paulo, prazerzão estar aí nessa sexta de manhã tendo essa conversa sobre a Maria da Conceição Tavares, essa grande pensadora que influencia todos nós de alguma forma. É isso aí.
Bem, eu desejo Valeu, todo o Robson. sucesso do mundo para vocês. O canal, assim, é super interessante, é incrível. Eu agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Quero também ficar à disposição se vocês precisarem de alguma coisa pós-vídeo, enfim. Tudo bem, queridos? Eu agradeço muito o espaço aqui, a oportunidade. Valeu, pessoal, pela Maravilha. conversa, pela presença. Foi uma honra discutir assim. Eu fiquei meio calado aqui, só escutando vocês, aprendendo aqui um pouco. Sou muito leigo nessa parte, mas realmente foi uma conversa bem construtiva. É isso Bom, aí. queria Tamo agradecer junto. também, agradecer o Paulo por ter, assim que eu falei com ele, ter se prontificado a falar conosco. O Paulo, para mim, é uma referência nesse assunto, ó, já há tempos, assim, e foi uma das primeiras pessoas que, assim que eu fiquei sabendo do falecimento da Maria da Conceição Tavares, vamos ver o que ele vai falar, etc. E assim que o Robson teve a ideia, eu falei, eu já sei com quem eu vou convidar. Então, agradecer primeiro a você, Paulo, agradecer o Robson e a cooperativa por essa oportunidade, enfim. Quando Eu precisar aí fico fazermos muito mais feliz. debates econômicos, nós, nós estamos aí à disposição. É sempre uma honra, sempre uma satisfação. Aprendi demais hoje, acho que foi um dia muito legal, acima de tudo, e é isso aí. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso aí, viu, gente? E a gente tá junto, viu? Se vocês precisarem, enfim, se quiser minha participação em algum elemento para falar de algum outro debate aí, a gente se organiza, tá bom? Com certeza. Nossa, Um abraço, Maravilha, pessoal. Até mais. pessoal. Tchau, até mais. valeu. Uma ótima tarde. Até.